Amados irmãos, paz e graça seja com todos. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Iremos dar continuidade ao tema de Daniel capítulo 11, o rei do sul e o rei do norte. Estamos aqui trabalhando em cima de alguns princípios de interpretação. E nós iremos dar início neste momento, para a honra e glória do nosso Deus, a esse tema de muita importância para nós, adventistas do sétimo dia. Porque Ellen G. White nos diz que os estudos dos livros de Daniel e de Apocalipse irá nos trazer um grande reavivamento espiritual. Vamos ler a palavra de Deus então. Uma comparação das profecias finais de Daniel, mostrando que todas terminam na ruína da Babilônia espiritual. Todas as passagens foca no final com a Babilônia espiritual. Daniel capítulo 2, versículo 33 ao 34. Suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro, em parte de barro. Tu vistes até que uma pedra foi cortada, sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e de barro, e os quebrou em pedaços. Daniel capítulo 2, versículo 43 ao 45. Enquanto tu vistes ferro misturado com barro, lamacento, eles irão se misturar à semente de homens. Porém, eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino, que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo. Porém, quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre. Assim como tu observastes que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante. E o sonho é certo, e a sua interpretação correta. A pedra cortada das montanhas sem mãos representa a segunda vinda de Cristo. Cai sobre os 10 dedos da imagem babilônica. Esses 10 dedos representam as nações da Europa sob a liderança do papado. Está em Apocalipse 7, versos de 7 a 8, e etc, etc, etc. Depois disto eu vi nas visões noturnas e contemplei um quarto animal, apavorante e terrível e extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços, e esmagava o resto com os seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele. Ele tinha 10 chifres. Eu considerei os chifres, e eis que surgiram entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Versículo 20. E os 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante a qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto que os dos seus companheiros. 24. E os 10 chifres que deste reino são 10 reis, que se levantarão, e um outro se levantará após ele, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis.
Apocalipse capítulo 17, versículo de 12 a 14. E os 10 chifres que tu vistes são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por uma hora com a besta. Versículo 13. E estes têm uma só mente, e darão o seu poder e força à besta. Verso 14. E estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele serão chamados escolhidos e fiéis. Daniel capítulo 7, versículos 11 e versículo 26. A besta romana é destruída no segundo advento. A besta foi morta para consumi-lo e destruí-lo até o fim. Daniel 8, 25. O desolador romano será quebrado, sem mão, isto é, sem qualquer ajuda humana. Ninguém o ajudará. Daniel 9, 27. Amado, o que está determinado será derramado sobre o desolador. Daniel 11, 45. E ele chegará ao fim e ninguém o ajudará. Nós estamos fazendo um paralelo entre todos esses capítulos, esses 2 livros da Bíblia, e mostrando que é uma só entidade, é um único poder que chegará ao seu fim. E esse é o tipo de estudo que eu falei para os irmãos do grupo. Falei, vamos permitir que a Bíblia mesmo interprete a Bíblia. Deixar que Daniel, a resposta de Daniel 7, vamos ler Daniel 7, fazer uma comparação com Daniel 11, né? E é certo que nós iremos encontrar a resposta. E não pegar simplesmente um texto isolado, ou pegar ditos de escritores, dizendo, olha, o escritor tal, em ano tal, falou isso, olha, foi mudada a doutrina da igreja, porque escritor tal está no livro tal, esse livro até tirado de circulação, é aquela coisa toda. Ou seja, nós sabemos que muitas coisas, a nossa organização usada pelo diabo, pisou e eliminou princípios. Agora, não é porque um livro tal foi tirado de circulação, ou aquilo foi deixado de ensinar, que isso pode ser verdade ou pode ser mentira. O que é que nós temos que fazer? Deixar que a própria Bíblia e o Espírito de profecia mostre se aquele ponto, aquele ensinamento realmente é de Deus ou não. Quão totalmente incongruente seria para Deus dar uma série de profecias, terminando na destruição das forças da Babilônia, que se opuseram à obra e ao povo de Deus, para terminar com o último clímax de todas elas, descrevendo o fim de um reino relativamente pequeno. Nação que não tem relação direta com um grande conflito que pintou ao longo dos séculos até o segundo advento de Cristo. Seria uma incoerência de Deus, né? Mas vamos colocar tudo em ordem até chegarmos ao clímax de tudo, o que ele escreveu, dando uma vívida apresentação das fases finais do conflito espiritual, que culmina na destruição total dos inimigos de Deus e de seu povo. Tal apresentação se harmoniza com o que outros escritores bíblicos escreveram. Por exemplo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 e versículo 8, Apocalipse capítulo 16, versículo de 12 a 16, Apocalipse capítulo 17, versículo 14, vocês podem ler, e o capítulo 18, também o capítulo 19, o versículo de 11 a 21. Ninguém vos engane, de maneira alguma, pois aquele dia
fim dos dias não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Apocalipse capítulo 16, versículo de 12 a 16, leiamos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a água dali secou-se, a água literal, né? Para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Reis literais, né? Versículo 13. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão aos encontros dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versos 15. E eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e nem vejam sua vergonha. Versos 16. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Amargedon. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz: Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos fiéis. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhada em sangue, e o seu nome era chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-nos sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com um cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho e da fúria e da ira de Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne dos homens poderosos, e a carne de cavalos, e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que estava sentado sobre o cavalo, e contra o seu exército. E a besta foi tomada com ele, e o falso profeta, e que operava milagre diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta, e os que adoravam a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada daquele que estava sentado sobre o cavalo, a espada que saía da sua boca. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Uma comparação das últimas profecias de Daniel mostra que sua última profecia é uma explicação da anterior.
Os paralelos a seguir mostrarão rapidamente que a última profecia de Daniel 10 a 12 foi dada a ele como adendo e explicação para a sua profecia anterior, de Daniel 8, 9. Em ambas as profecias, o mesmo esquema histórico é considerado. Medo-Pérsia, Grécia e sua derrota, a invasão de Roma à terra agradável, ou à terra gloriosa, a guerra contra a Roma papal, contra o santuário do Senhor e seu povo. E ambas terminam com a ruína do papado. Daniel 9, versículo 1 e Daniel 11, versículo 1, refere-se ao primeiro ano de Dário, em 538 a.C. Dário, porém, estava morto quando Daniel teve este sonho. Ciro era, então, o único monarca do reino, de Daniel, capítulo 10, versículo 1. A visão de Daniel 8, a visão de Daniel de 10 a 12. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 3 e 20, diz o seguinte: os reis da Média e da Pérsia, os reis da Pérsia. Vocês podem pegar em casa as Bíblias, com mais tempo vocês vão fazer a comparação, e vocês vão ver o paralelo que existe entre uma profecia e outra, certo? Entre Daniel 11 e as outras profecias do livro de Daniel e de Apocalipse. Um paralelismo em que vem se tratando da mesma entidade, que se refere ao papado. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 5 e o versículo 21 diz, ali vem se tratando de quem? Da Grécia. O Daniel, capítulo 11, o versículo 2 e 3, também ali vem se tratando de quem? Da Grécia. O versículo do 8, do capítulo 8, vem falando de quê? De um rei forte, um ser forte. O capítulo 11 de Daniel vem mostrando no versículo 3 o quê? Um rei poderoso. A mesma entidade. O versículo 8 do capítulo 8 crescia muito. Fala que essa entidade crescia o quê? Muito. O versículo 3 diz, governou com grande domínio. Versículo 8, o grande chifre foi quebrado. Capítulo 11, versículo 4, o reino será o quê? Quebrado. O versículo 8, para os quatro ventos do céu. Daniel 11, 4, aos quatro ventos do céu. Olha o paralelismo. Mas quando chega no versículo 40, vamos isolar, porque nós não podemos mais fazer essas comparações. Mas por quê? Continuemos. O capítulo 8, versos de 5 a 13, ele recebe informações adicionais sobre a queda da Grécia. Conflito entre os reis do norte e do sul. Um conflito. O versículo 9 de capítulo 8 e o versículo 16 do capítulo 11. Vem se tratando ali do surgimento de Roma. Roma pagã. Um chifre pequeno surge no versículo 15. Veio contra o rei de um deles, o território do norte. A Síria é conquistada e o rei do norte é adicionado ao Império Romano no ano 65 a.C. A partir de então ali, o Império Romano ali, Roma pagã, ela recebe o caráter, ela passa a representar ali o rei do norte. Vamos mais na frente, está lá no capítulo 8, o versículo 9 diz o seguinte, cresceu enormemente. O versículo 16 do capítulo 11 diz o seguinte, ninguém estava diante dele. Versículo 9, para a terra gloriosa ou gloriosa,
permanecerá na terra gloriosa. Então nós estamos olhando aqui dentro de Daniel 8, comparando Daniel 8 com Daniel 11. Nós estamos vendo um paralelo entre esses dois capítulos, que um é a ampliagem de outro. Diz mais, o versículo 10. E os pisoteou, o 10 do 8. O 14 do 11 diz: os ladrões ou os transgressores do teu povo. Você pode também comparar com Daniel 12, verso 7, Apocalipse capítulo 11. Contra o príncipe dos exércitos. Então, meus irmãos, nós estamos fazendo um paralelo. Foi esse paralelo que eu tenho dito para os irmãos. Irmãos, vamos fazer um paralelo dos outros livros de Daniel e de Apocalipse com o livro de Daniel, capítulo 11. Nós vamos encontrar milhares de pistas mostrando que se trata do mesmo poder, o papado. O versículo 16 a 30, informações adicionais fornecidas a respeito de Roma pagã. E esses versículos de Daniel, capítulo 8. Já o versículo 11, o diário foi tomado por ele. O versículo 31 diz: e ele eliminará o contínuo. Tanto o versículo 11 de Daniel 8, como o versículo 31 de Daniel 11, está se referindo ao quê? A substituição, certo? Roma pagã saindo do cenário e entrando Roma papal no cenário, certo? A abominação desoladora do que falou o profeta Daniel, certo? Aqui está o versículo 31, o surgimento do papado, certo? Dentro do versículo 11 de Daniel capítulo 8, o mesmo paralelo, encontramos as mesmas pistas. O versículo 12 diz o seguinte, do capítulo 8, e ele derrubou a verdade. Versículo 31 a 35, perseguirá os que permaneceram fiéis à verdade, o mesmo poder. Versículo 12, eles praticaram e prosperaram. Versículo 36 de capítulo 11, prosperará, o mesmo poder. Nós vamos encontrar essas pistas. Versículo 13, a transgressão da desolação. Versículo 31 do capítulo 11, a santa cidade que será pisada, a verdadeira igreja de Deus. Você vai encontrar no grande conflito 266. Aqui está uma resposta do grande conflito, pintando e detalhando Daniel capítulo 11, versículo 31 a 36. Versículo 13 diz o seguinte: quanto tempo? Uma pergunta. Até quando? Certo? Daniel capítulo 12, verso 6. O versículo 14 diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs. O versículo 12, o versículo 7, de 11 a 12, diz até o fim dos dias. A profecia de 1.260 dias e 1.290 dias, e a 1.335 dias. Detalhes dados quanto à supremacia papal começaria e terminaria. Então, dentro desses capítulos aqui, nós temos o quê? Mostrando quando o papado surgiria e quando findaria a sua supremacia. Dentro desses capítulos de Daniel 11, Daniel 8, Daniel 12. O versículo 17 diz lá, o tempo do fim. O 11, versículo 35, versos 40, Daniel 12, versos 4 e versos 9, o tempo do fim. Mostrando aqui o paralelismo desses os mesmos eventos em capítulos diferentes, certo? Diz mais, o versículo 19, no tempo determinado será o fim. Daniel 11, versos 27 e verso 35, o fim virá ao seu tempo. O versículo 23 do capítulo 8, quando os transgressores chegarem ao máximo.
O versículo 12, o capítulo 12, do versículo 10, os ímpios agirão impiamente. Então, meus nobres irmãos, seu poder será imerso, no versículo 24. O capítulo 11 diz, o povo de Deus destruído na Idade Média. Quando o poder for restaurado nos últimos dias, ele reunirá forças para matar os santos do Altíssimo. Versículo 40 a 45. Então, esse paralelo, certo? Se você for olhar aqui o versículo 25 do capítulo 8, fará com que a astúcia prospere. O capítulo 11, o versículo 32 diz, corrompe pela bajulação. O versículo 25 diz, e ele se engrandecerá. O versículo 36 do capítulo 11, o rei do norte se engrandecerá. O capítulo 8, versículo 25, se porá contra. O capítulo 11, verso 34 diz, contra o Deus dos deuses, o príncipe dos príncipes. O versículo 25 diz, mas será quebrada sem mão. Capítulo 11, verso 45 diz, mas ele chegará ao fim e ninguém o ajudará. Certo? Versículo 26, a visão, capítulo 10, 1, a visão, algo foi revelado. Então nós estamos olhando aqui, fazendo um paralelo, como Daniel 11 e Daniel 12, é a explicação maravilhosa desses outros capítulos da Bíblia de Daniel, do livro de Daniel e também do livro de Apocalipse. O versículo 27 diz, entendimento da visão. 10:1 diz, entendimento da visão. Versículo 27, ninguém a entendia. 10:1, Daniel entendeu a coisa e teve entendimento da visão. A introdução de Daniel à sua última profecia, 10:1, mostra que com essa profecia, as coisas que ele não entendia em relação à visão anterior foram esclarecidas para ele. Então ele entendeu a coisa e teve entendimento da visão. Se o Senhor tivesse mencionado outros assuntos não incluídos em sua visão anterior, detalhes relacionados à Revolução Francesa e à Turquia, ele teria causado mais problemas a Daniel, em vez de ajudá-lo a entender. Porém, é apenas na última visão de Daniel que é mencionado que ele diz estar relacionado aos poderes que ele viu nas profecias anteriores. Observe particularmente como essas duas profecias terminam. Daniel capítulo 8, versos 24 diz, ele também se levantará. Daniel capítulo 11, versos 45 diz, ele levantará o tabernáculo contra o príncipe dos príncipes do seu palácio. O mesmo poder. Fora de Jerusalém, Daniel 8, 25, ele será quebrado. Daniel 11, 45, ele chegará ao fim sem mão e ninguém o ajudará. Sem mão significa sem ajuda humana. Veja lá Daniel 2, versículo 45 e 1 Coríntios 5, 1. O papado cumpre Daniel capítulo 11, versos 36 a 40. As expressões usadas em relação ao rei do norte, quando comparadas com outras escrituras que sabiamente se refere ao papado, mostram que ele é o papado na última profecia de Daniel. Outras escrituras. Vamos fazer a comparação. Daniel capítulo 11, verso 36, lá diz que ele se exalta. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 4, lá diz que ele se exalta. O grande Isaías capítulo 14, versículo 13, Daniel 11, versos 14, e o grande conflito, página 50.
São textos para lerem, para vocês poderem, irmãos, fazer uma comparação. Daniel capítulo 11, versos 33, diz assim: ele se exalta. Daniel capítulo 8, versos 25 diz: ele se exaltará em seu coração acima de todos os deuses. Daniel capítulo 8, versos 11 diz: ele se exaltou até o príncipe do exército. Ou seja, o mesmo poder, a mesma entidade, um paralelo que nós estamos fazendo. O capítulo 11 de Daniel, versículo 36 diz: ele dirá coisas maravilhosas. O Daniel capítulo 7, versos 25 diz: ele dirá grandes palavras contra o Deus dos deuses. O mesmo poder, o Altíssimo, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 5 diz: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Também compare com Daniel capítulo 7, versos 9, versos 11 e versos 20. E Daniel capítulo 11, verso 36 diz: ele prosperará. Daniel 8, 12 diz: ele praticou e prosperou. Daniel 8, 24, ele prosperará e praticará. Daniel 7, 25, ele pensará em mudar os tempos e a lei. Então, aqui vem se tratando do papado, do rei do norte, o chifre pequeno, o filho do diabo, o filho da perdição, que se chama o papado. E não Turquia. Certo, irmão? Esse ensinamento é um ensinamento que surgiu na Contra-Reforma. Surgiu ali dos aliados do jesuíta Inácio de Loyola, para confundir, ali quando eles criaram, né, aqueles meleiros todos chamados de preterismo, né, e futurismo, para levar o povo de Deus a endoidecer, a não encontrar o papado em lugar nenhum dentro dos eventos finais. A versão americana diz: ele prosperará até... Daniel 7,11 diz: eu pensei até que acabou o tempo da ira. A besta foi morta e seu corpo foi destruído. O grande conflito 579. Paulo declara abertamente que o homem do pecado continuará até a segunda vinda de Cristo. 11:37. Nem respeito nenhum Deus ele respeitou. 2 Tessalonicenses 2,4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. A mesma entidade, o mesmo poder. Vê também Apocalipse capítulo 17, versos de 3 a 14, Daniel 11, versos 37. Nem dos desejos das mulheres. Aqui vem falando aqui o capítulo 11, versículo 37, do papado, a proibição da Igreja Católica em não permitir que homens e mulheres se casem, que padres e freiras. A mesma profecia está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 3, que proibiria o casamento, certo? Capítulo 11, verso 37, nem respeito nenhum Deus. Tessalonicenses, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou se adora, o mesmo poder. Olha o que o paralelismo faz. Daniel capítulo 11, versículo 33 diz: mas em seu estado ele honrará. 8:24, e o seu poder será o Deus das forças, poderoso, mas não por causa de seu próprio poder, ele destruirá maravilhosamente. Daniel 11, verso 31 diz: e tropas estarão ao seu lado. Apocalipse 18:24, e nele foi achado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Então, o historiador diz o seguinte: o papado planejou assassinatos e massacres em grande escala e também da maneira mais cruel e desumana. Ele não era apenas assassinos, mas assassinaram a lei da igreja cristã e a condição para a salvação eterna. Então nós olhamos aqui, né, o papado nesse período, nesse percurso, até o fim. O Daniel 2, 7, 8, 11, 12. Apocalipse 13, 17, 18
e etc. Vem nos mostrando o paralelo, mostrando que é o mesmo poder. O mesmo poder, certo? O papado juntou-se a governos fortes e ditadores. Ele acredita na força, sempre busca o braço armado do Estado. Grandes guerras foram produzidas através de suas intrigas. Nós não iremos ler todos esses comentários. Daniel capítulo 11, verso 39 diz: eles adoram um Deus anfitrião, um Deus que o forte chama de um Deus estranho, que os primeiros cristãos não conheciam. Também veneração e aumentou em glória. Aqui está se falando aqui das relíquias de Maria, de Pedro, de João, etc. Esses deuses, eles honram com milhões de quilos de joias. Sepulturas caras se multiplicam em todas as partes do mundo. Daniel capítulo 11, verso 39 diz: e acontecerá que milhões de devotos de Roma governarão sobre muitos, na escravidão devido a esses ídolos e imagens. Apocalipse 3, verso 8, 3 versos 3 e 8 diz: todo mundo se maravilhou após a besta. Todos que habitam na terra o adorarão. Certo? O adorarão. Aqui está mostrando aqui quando a lei dominical foi estabelecida. Aqui não fala de Turquia. Nós não conseguimos olhar uma única grama a Turquia dentro dessas profecias. Só na mente de Uriah Smith. Por quê? Uriah Smith, ele naquele período, como mostramos, ele acreditava que naquele período o papado, a Turquia iria dominar o mundo. Os eventos naquele momento, né? E de lá para cá, nós olhamos o surgimento de pessoas marcando datas dentro da igreja adventista, com falsas interpretações o tempo todo. Continuemos. Ele dividirá o país por causa dos lucros. Essa profecia está relacionada ao campo mundial, ao pretender exercer a substituição de Jesus Cristo sobre o mundo. O papado acredita que os países estão sujeitos às suas disposições. O papado, sozinho entre todos os poderes da terra, reivindicou o direito de dividir o mundo entre as nações. E isso nós encontramos dentro da história, como ele fez com Henrique. O Papa era Adriano IV, que deu permissão a Henrique para invadir os países, etc, etc, etc. Guilherme Miller, em Evidências para a Escritura e Profecia, página 97 a página 98. Depois de citar o versículo 36, Miller diz: o rei aqui citado é o rei mesmo que o chifre pequeno, de Daniel, que surgiu dentre os 10 chifres. É o mesmo que blasfemou contra o Deus do céu. É a Babilônia mística, de Apocalipse, de Isaías 14, versos 2 a 15, Apocalipse 13, versículos 5 e 6. O mesmo que Paulo descreveu em sua epístola, no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Nesta passagem, temos uma descrição clara do papado, que deve convencer a todos de que a descrição dada deve se aplicar à Igreja de Roma, ou ao Papa, que afirma exercer essa autoridade. Então nós olhamos aqui o que realmente os pioneiros criam. Esse aqui foi um pioneiro, o pioneiro da primeira mensagem angélica, o primeiro representante. Interpretando Daniel capítulo 11, versículo 36 a 40, em relação à Revolução Francesa, e os versículos 40 a 45, a Turquia deve-se ir contra o testemunho inspirado de Paulo, em ignorar uma série de aplicações feitas por um grande número de temerosos escritores de Deus, para um longo período de tempo. E aonde essa interpretação nos leva? Longe do claro caminho traçado pela profecia, como indica o grande conflito, página
50 e outras partes do grande conflito. Ellen White diz: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem melhor compreendidos, essas falsas interpretações a respeito da guerra militar de partes vitais das profecias serão aplicadas como deveriam ser. A controvérsia entre Cristo e Satanás. Então o povo de Deus verá essas partes das profecias, particularmente, que o relacionamento entre Deus e o seu povo é próximo e decidido. Testemunho para Ministro 114. Este conhecimento aplicado à vida diária resultará em um grande avivamento. E é isso que o diabo não quer, que o povo de Deus se desperte. O que ele quer ver? Um falso reavivamento, baseado numa falsa profecia, numa falsa interpretação de Daniel capítulo 11. Em contraste com este testemunho positivo, de que Daniel capítulo 11, versículo 36 a 36 se aplica ao papado, o espírito de profecia é completamente silencioso em relação à aplicação desses versículos à Revolução Francesa. No grande conflito, a serva do Senhor colocaram todo o capítulo 15, página 265 a 288, a Revolução Francesa, comentando amplamente Apocalipse capítulo 11, e referindo-se à passagem do Antigo Testamento. Certamente o Espírito de Profecia teria se referido a Daniel 11, de 36 a 40, se esses versículos tivessem a ver com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é mencionada em Apocalipse capítulo 11 para explicar como o papado, descrito em Apocalipse capítulo 11, versos de 1 a 3, ao atacar o templo de Deus e a cidade santa, as suas duas testemunhas, durante os 1260 anos de sua supremacia, ele perde seu poder para o povo francês, liderando a revolta contra a igreja de Roma. O livro de Apocalipse foi dado como complemento e suplemento ao livro de Daniel. Daniel teve um relacionamento íntimo com o templo espiritual. Os primeiros 4 capítulos do Apocalipse explicam o que está relacionado com o templo espiritual de Deus, no qual ardem os 7 candeeiros. Daniel toca brevemente no colapso do Império Romano. Daniel 11:30. O revelador, nas 7 trombetas, constrói mais completamente sobre os detalhes omitidos de Daniel. Em Daniel 7, o julgamento é mencionado nos 7 selos, Apocalipse capítulo 5 a 7, incluindo o selo de Deus. São dados detalhes relativos ao julgamento e à mensagem do juízo. Daniel capítulo 7, versos 10, Apocalipse capítulo 5, versos 11. Em Daniel 11, versículo 40, aponta para o tempo em que o rei do sul, Egito, contende com ele, o papado. Em Apocalipse capítulo 11, onde é descrito o ataque papal ao povo do templo de Deus e da cidade santa, também menciona como a grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, de Apocalipse capítulo 11, versículo 8. A Revolução Francesa ateísta e imoral foi a causa da perda do papado de seu poder político para perseguir os santos. Se Daniel 11, versos 36 a 40 se refere à Revolução Francesa, a introdução de Daniel sobre o assunto seria mais longa do que a explicação do Apocalipse, o que seria contrário ao princípio de ampliação mostrado em relação às outras coisas introduzidas por Daniel e ampliadas por João. Um princípio que também é sustentado pelas profecias de Daniel e Apocalipse. Suas profecias são construídas de tal forma que a seguinte profecia expande as questões essenciais mencionadas na profecia anterior. É isso que a profecia seguinte faz, ela expande, ela esclarece aquela profecia anterior. E Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, ela está expandindo, revelando, clareando
Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Daniel 11, versos 40, apresenta brevemente a Revolução Francesa, mas é ampliada em Apocalipse capítulo 11. O rei do sul, que contende com o papado, ele, o rei do norte, é aqui interpretado como aqueles que se rebelaram contra a autoridade da igreja papal, no final do tempo em que é permitido pisar com os pés a cidade santa. Meus prezados e nobres irmãos, que o Senhor nos conceda graça, nós iremos acompanhar esses estudos. Os meus prezados irmãos podem, quem quiser pedir uma parte desse PowerPoint, para que vocês venham fazer uma pesquisa com mais calma, em fazer uma pesquisa com mais abordagem. Estaremos disponibilizando o PowerPoint, todas as explicações contidas nesse vídeo. Que o Senhor nos perdoe e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.